O combate prosseguirá, na paz como na guerra, para que a vontade popular faça valer para sempre a sua soberania, acima de todos os interesses e todas as malquerenças de partidos, credos, raças e pessoas. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que está acompanhando a gente nessa live do MSPI, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Hoje a nossa live é especial, nós vamos falar especialmente, particularmente, sobre o processo de independência da Catalunha. Eu estou recebendo mais uma vez o nosso presidente, o Luiz Giaconi. Boa noite, Luiz. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Prazer novamente estar aqui. Inclusive, a gente até adiantou um pouco essa apresentação em decorrência aos últimos dias tumultuados que nós tivemos com relação aos nossos colegas da Catalunha, até para comentar um pouquinho e mostrar o nosso apoio dos nossos colegas da Catalunha. São Paulo e Catalunha, lutando pela liberdade. Uhum. Até a bandeira parecida. Até a bandeira parecida e mais parecida a bandeira da Catalunha ainda com o nosso brasão, né? Com o nosso logotipo. Sem dúvida. Com esse belo triângulo. Feliz coincidência. Uma feliz coincidência, né? Ô Luiz, fala um pouquinho pra gente, como é que você está vendo esse processo de emancipação da Catalunha? Como é que você está vendo a reação do governo espanhol, da monarquia, que tem usado de violência contra os nacionalistas catalães? Eu acho que fica muito claro essa questão com relação à Catalunha do erro, basicamente, cometido pelo governo espanhol, né? Da falta de visão do governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy, a reação completamente desmedida com relação ao plebiscito. Eu acredito que o mais correto da parte dele, caso ele não quisesse aumentar ainda mais o ponto de fervura que já se encontrava, teria sido ou debater abertamente o representante catalão, como é que é o nome dele? O presidente da Generalitat da Catalunha, o nome dele me escapa agora. Puigdemont. Carles Puigdemont, debater abertamente, igual foi feito na Escócia, né, entre o Salmond representando os escoceses e o David Cameron representando o governo britânico. Até pelo fato do movimento do referendo não ser reconhecido por Madrid, talvez isso atrapalhasse um pouquinho, mas se o Rajoy topasse debater, já praticamente seria um reconhecimento da existência, né? Mas foi um erro completamente, porque muitas pessoas, muitos catalães que passavam ao largo disso, ou inclusive votariam por permanecer na Espanha, devido à completa intransigência do governo espanhol, da violência do governo espanhol, eles acabaram indo e acabaram votando a favor do sim, né? Então foi um erro brutal cometido pelo governo espanhol, pelo governo de Madrid, e basicamente quem botou a situação nesse ponto de fervura foi o governo Rajoy. Agora, para quem é separatista ao redor do mundo, é excelente, né? A divulgação que nós estamos tendo, mais gente que se interessa pelo tema vindo nos procurar, novos seguidores aparecendo, traçando o paralelo entre a situação de São Paulo e da Catalunha, e para nós é interessantíssimo. Eu acho que para nós é excelente, toda a sorte para os nossos colegas da Catalunha, que eles consigam o seu anseio e que sejam bem-sucedidos, e que sirva de exemplo para todos ao redor do mundo, né? Você que está acompanhando aqui a nossa live, fique conosco. Nós vamos debater pela próxima meia hora esse tema da Catalunha. Vamos esmiuçá-lo, vamos analisá-lo em detalhes para compreender qual é, de fato, a situação dos catalães dentro do Reino da Espanha e vamos compreender quais são os paralelos que podem ser traçados entre a Catalunha e São Paulo. E vamos também discutir nessa noite com os senhores que exemplos nós podemos tirar, tanto positivos quanto negativos, do processo de emancipação da Catalunha. Luiz, eu queria que você comentasse o seguinte. Você citou aí o caso escocês, onde a Escócia legalmente
com a aprovação do parlamento britânico, Sim. fez um plebiscito. Por que essa situação semelhante não aconteceu na Espanha? Quais as razões técnicas? E aí a gente dá uma derrubada nesse argumento legalista, né? Que muitos, infelizmente, ainda têm esse fetiche, né? Certo. Quais as razões técnicas e legais que fazem com que a atuação do governo da Espanha não possa reconhecer, juridicamente falando, o plebiscito catalão? O que você pode falar para a gente sobre isso? Acho que na Espanha tem muito a questão da cultura espanhola, da nação espanhola não ser tão liberal e aberta com esse tema com relação como o Reino Unido é, com relação à Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda, né? Se lembrar, no início do século passado, o Reino Unido teve que abrir mão da Irlanda, né? Da parte sul da Irlanda, né? Esse o histórico repressivo na Espanha é muito maior do que no Reino Unido, né? Se a gente for lembrar, até 1975 a Espanha viveu sob uma ditadura, né? Coisa que não aconteceu no Reino Unido. O Reino Unido é muito mais democrático e aberto às diferenças locais e regionais do que a Espanha. E eu acredito também que tem muito a ver com relação aos outros separatismos que existem dentro da Espanha. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. A questão também do País Basco e da Galícia, né? Ali no caso espanhol, particularmente, nós temos uma diferença jurídica, técnico-jurídica, bastante substancial em relação ao Reino Unido. Primeiro é o seguinte, a Constituição espanhola, em momento algum, prevê a possibilidade de secessão. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. A Constituição monárquica espanhola, ela é uma Constituição que prevê um estatuto especial para algumas regiões, como a Catalunha, como ilhas que pertencem à Espanha, as Canárias, as Baleares, Galícia, regiões como a Galiza ou País Basco. Então vejam só, estas regiões elas possuem um status especial, particular dentro do Estado espanhol. E a Constituição espanhola possui uma autonomia relativamente grande comparado ao que nós temos aqui no Brasil. Não dá para comparar com o que nós temos aqui. Uhum. Dentro dessa perspectiva legal, então, o governo espanhol, tecnicamente falando, não poderia aceitar a confecção, a realização de um referendo. Sim. Só que aí a gente entra no lado legalista, né? O separatismo deve se preocupar com o que o poder central diz ou não diz? Isso é uma discussão muito importante. Exatamente. E é um debate que eu tenho tido esses dias com alguns colegas que não são necessariamente separatistas e que condenam a ação da Catalunha. E meu argumento é bastante simples. Se George Washington esperasse uma aceitação legalista por parte da coroa, as 13 colônias existiriam até hoje. Se o Gandhi esperasse a aquiescência da coroa, a Índia nunca teria se libertado. Né? Esse é o exemplo. A independência, a soberania de um povo, ela nunca é dada por aquele povo que é o seu senhor momentaneamente. Exatamente. A independência, a soberania, a secessão, ela sempre se conquista. Exatamente. E ela é sempre conquistada por aqueles que nos momentos de transição política se mantêm firmes às suas ideias, se mantêm firmes ao seu ideal. Sem dúvida. Traçando mais um exemplo, pegando o caso catalão, se nós formos pegar os dados desta eleição, mais de 90% daquelas pessoas que enfrentaram a violência da Guarda Civil Espanhola e saíram de suas casas no último domingo para votar na Catalunha, esse número de pessoas, 90% do total de votantes, é uma votação esmagadora. Sim. Mas nós precisamos ter em mente o seguinte, que o número de votantes, proporcionalmente à população catalã, foi pequeno. Foi menos de 50%, foi menos da metade da população catalã que votou. Esse é um argumento que o governo espanhol, Sim. o primeiro-ministro Mariano Rajoy... Acho que serão cerca de 5 milhões de eleitores possíveis, 2,2 acabaram indo votar, mais ou menos. É menos de 50%. Menos de 50%. Menos de 50% dos eleitores catalães votaram, e esse é o argumento que o Rajoy tem usado contra... Já na Escócia, em contraste, deu cerca de 84% no último referendo que tiveram. Mas veja, o senhor e a senhora que está nos assistindo, por que essa diferença entre o caso espanhol e catalão e o caso escocês britânico?
isso tudo tem a ver com a parte jurídica. Então, juridicamente falando, no caso escocês, o parlamento britânico autorizou um referendo sobre a independência ou não da Escócia. E no caso catalão, o parlamento espanhol, o primeiro-ministro espanhol, nem mesmo a monarquia, tem autoridade legal. Detalhe, quando o rei Juan Carlos assumiu o trono após a saída do general Francisco Franco, 75. ele jurou lealdade à Constituição. Então, nem o rei, nem o primeiro-ministro, nem as autoridades espanholas, em teoria, elas têm a autonomia para poder autorizar qualquer referendo ou qualquer plebiscito separatista. Essa é uma diferença muito grande. Só que aí que tá. Se o catalão for esperar a Constituição autorizada, vai esperar Ele eternamente e não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. E esse é o ponto que a gente usa para fazer um gancho com o nosso caso. As pessoas vêm perguntar: ô, Júlio, mas a Constituição brasileira diz lá que o Brasil Fetiche legalista. é uma união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Mas pera lá, o senhor que está nos assistindo aqui, a senhora que está nos assistindo, quem está falando isso? Quem está falando isso é a Constituição. E a Constituição, ela não é a tábua das leis que o próprio Criador ditou para Moisés no Monte Sinai. A Constituição, ela é um documento humano. No lugar de Moisés, tivemos Ulisses Guimarães. Que decadência, hein? A Constituição é um documento humano, ele é um documento histórico. O Brasil já teve várias constituições. A primeira em 1824, a segunda em 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, revisão de 69 e 88. Então, os senhores vejam só que na história brasileira, mudar a Constituição é algo muito comum. Incomum quando não muda. Nós devemos ter em mente que a Constituição que tem hoje no Brasil, que foi aprovada em 88, já ela vai mudar também. E o nosso trabalho deve ser na perspectiva, dentro da nossa visão, que é uma visão democrática, pacífica, plebiscitária, nós devemos trabalhar para poder influenciar, primeiro, ganhar força, adeptos, pessoas que apoiem a nossa ideia, que apoiem a nossa causa, e nós conseguindo ter força para influenciar o processo de uma nova constituinte daqui a 5 ou daqui a 10 anos no Brasil, nós consigamos estabelecer na Constituição brasileira uma forma de Estado que seja muito amistosa aos princípios da liberdade, da autonomia e da soberania que nós tanto defendemos. O caso espanhol, ele é muito emblemático. Os catalães não podem esperar mais que a Espanha faça um novo texto constitucional e que esse novo texto constitucional permita a Catalunha realizar uma votação para decidir se ela vai ser independente ou não. O mesmo caso não acontece aqui em São Paulo, por razões históricas. Nós, paulistas, estamos num processo ainda inicial de formação de consciências, estamos num processo ainda inicial, onde o nosso movimento está ganhando corpo, está ganhando tamanho, as pessoas estão começando a conhecer a ideia da secessão, enquanto lá na Catalunha, as pessoas que conhecem a ideia e defendem a ideia da secessão e da soberania, são a grande maioria, é a grande maioria dos catalães. Aqui em São Paulo, essa maioria ela ainda é inconsciente, ela é silenciosa. Então, o nosso trabalho... na Catalunha é uma árvore frondosa. Aqui em São Paulo ainda é uma semente germinante. Nosso trabalho, Luiz, tem que ser justamente na perspectiva de regar esta semente, de preparar o terreno para que a árvore da independência e da soberania paulista ganhe força. E para que nós, paulistas, no momento adequado, no momento em que a história assim julgar próprio, nós consigamos também fazer a nossa luta por independência. Porque você falou rapidinho, só fazendo um parênteses, você falou uma coisa bastante interessante, questão pacífica. E de uma comparação que um colega nosso fez há algum tempo atrás, você parar para analisar e comparar os movimentos pacíficos, tanto na Catalunha quanto na Escócia,
no atual momento, estão muito mais desenvolvidos do que os movimentos não pacíficos no País Basco e na Irlanda do Norte, né? Mostra que a opção pacífica é o melhor caminho. A opção pacífica é o melhor caminho, é o caminho que nós temos seguido. Sem dúvida. E, inclusive, serve para mostrar toda a truculência do poder central contra o separatismo pacífico, como a gente viu na Catalunha, né? Senhorinhas de idade que queriam votar, que talvez não fossem votar, que talvez votassem no não, acabaram votando no sim, apenas pela reação truculenta que a polícia espanhola, que a Polícia Federal Espanhola teve. Você viu cenas do Corpo de Bombeiros de Barcelona e da Polícia de Barcelona protegendo quem ia votar, seja pelo sim, seja pelo não, pela questão pacífica, né? A gente não viu, toda a manifestação violenta partiu do governo espanhol, não partiu nada do governo da Catalunha, do independentista catalão, do separatista catalão. Isso daí, politicamente, para eles, foi uma vitória, uma questão de imagem, politicamente foi uma vitória estrondosa. Mostrou ainda mais o quão equivocado o governo espanhol está nessa questão. Veja, politicamente falando, geopoliticamente falando, o caso catalão é bastante complexo. Porque eles, se separando da Espanha, a grande maioria da população catalã tem a perspectiva de ingressar na União Europeia, embora a União Europeia prefira lavar as suas mãos em relação ao processo de emancipação da Catalunha, falando que esse é um problema da Espanha e a Espanha deve resolver esse problema. A ONU também não tem feito um posicionamento muito forte em defender a autonomia desse povo, em defender um princípio básico, que é basilar da ONU, que é o princípio da autodeterminação dos povos. Agora, você veja só, isto que você comentou a respeito da defesa que os elementos de segurança pública na Catalunha fizeram em defender o povo catalão, defender da tirania de Madrid, defender da tirania da monarquia espanhola. A ONU agora, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, a Anistia Internacional, já solicitou que seja feita uma investigação isenta sobre as violações aos direitos humanos que aconteceram nessa votação da Catalunha. É o mínimo que a ONU deve fazer. Você serve para alguma coisa, né? Agora, Luiz, eu gostaria que você comentasse para nós, para os nossos amigos que estão nos acompanhando, eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre essa lógica da consulta pública como um instrumento de participação dos separatistas. Aqui em São Paulo, no Sul, nós temos movimentos pela independência bastante forte. Aqui em São Paulo, o MSP é o movimento mais ativo, é o movimento que faz atividades de fato em defesa da independência. E no sul do Brasil, nós temos o movimento Sou Meu País, que este ano vai fazer um plebiscito, né, consultivo, diferente do plebiscito catalão, que é um referendo, ou seja, é para chancelar se eles querem ou não sair da Espanha, enquanto que o plebiscito aqui do Sul, ele é consultivo. Então, o objetivo deles é consultar a população a respeito da ideia da secessão. Eu gostaria que você comparasse o caso catalão e o caso escocês também, com a situação da região sul do Brasil e por que aqui em São Paulo ainda não é o momento de se fazer um plebiscito, de se fazer uma consulta pública. Eu gostaria que você comentasse isso daí, por quê? Muitas pessoas vêm na nossa página questionar. Escuta, mas quando é que em São Paulo nós vamos fazer uma votação? O Luiz vai responder por que em São Paulo nós não fizemos ainda nenhuma consulta pública, nenhum plebiscito. Ele vai dar justificativas para isso. Por favor, Luiz. Você quer uma resposta curta ou você quer uma resposta longa? A resposta necessária. Olha, encurtando, vou dar uma resposta curta primeiro. Primeiramente porque seria um pesadelo logístico realizar algo desse tipo no atual momento. Agora, falando sério, a questão basicamente é a seguinte, ainda não há o interesse, ainda não há, a árvore ainda não germinou o suficiente aqui para se realizar uma iniciativa desse tipo. Por exemplo, na questão escocesa, foi um referendo, um plebiscito com apoio, inclusive, de Londres, né? Um debate entre o David Cameron e o Alexander Salmond, que era o líder do Partido Nacional Escocês na época. Você vê na Catalunha. Na Catalunha nós tivemos o apoio total do governo da Catalunha. Basicamente como se o governo de São Paulo
se organizasse para realizar uma eleição aqui, né? Acho que aqui no Brasil, o caso mais recente disso que a gente teve foi lá no Pará, questão de que estavam tentando desmembrar o Estado, né? A questão de Tapajós e um outro lá, que é Carajás também. Carajás. Então, uma coisa local, uma coisa feita pelo Estado local, com todo o aparato que o Estado local tem e todos os meios que ele tem para fazer isso. Já no Sul, a questão, o separatismo lá já está muito mais arraigado, está muito mais emaranhado no interior do Estado, já tem muito mais partícipes do que aqui em São Paulo. Realizar qualquer coisa desse tamanho aqui em São Paulo, primeiramente é impossível. Quem gosta de falar, quem fala que isso é possível, não é possível no presente momento, infelizmente. Não existem condições físicas, materiais, financeiras para se realizar algo do tipo. É uma iniciativa que demanda anos de planejamento, de trabalho, de pessoal para ser realizado. Como eu disse anteriormente, é um pesadelo logístico. Quem já trabalhou alguma vez uma questão eleitoral, quem já teve a chance de participar de uma campanha eleitoral, pode dizer bem como é. Quem já foi mesário do TSE, pelo menos isso, já pode saber como é difícil o trabalho de você trabalhar em uma sessão eleitoral. Imagina você organizar sessões eleitorais por todos os 650 municípios do Estado de São Paulo, 645 municípios do Estado de São Paulo. É uma dificuldade gigantesca e que no momento ainda, infelizmente, é inviável. Esperamos que dentro de algum tempo não seja, como não está sendo no Sul. Lá eles terão uma votação esse final de semana, desejamos total sorte para eles, e que novamente venha um resultado positivo. Pois é. Então vejam, meus caros, a situação de São Paulo, a situação do Sul, a situação da Catalunha, são situações muito diferentes. Lá no Sul, o processo emancipatório deles está muito mais próximo da situação da Catalunha. Ou seja, é um movimento que tem um apoio popular muito grande, já conta com uma infraestrutura logística para dar suporte à realização de um plebiscito consultivo. É um movimento que conta com o apoio de um número maior de empresários, de pessoas que ajudam o movimento. Uma capilaridade maior no interior dos estados. Coisa que aqui em São Paulo nós não temos ainda. Nós estamos trabalhando para levar a nossa ideia adiante. Nós estamos trabalhando para fazer com que a perspectiva da liberdade paulista ela se torne uma perspectiva viável e que as pessoas do nosso estado compreendam e passem a enxergar na ideia da secessão e na ideia da soberania paulista uma opção viável. Porque, politicamente falando, está todo mundo cansado, ninguém aguenta mais nada. Ninguém aguenta mais essa roubalheira que é feita pelo governo federal, ninguém aguenta mais essa ladroagem que é feita em Brasília, ninguém aguenta mais essa ladroagem que acontece aqui em São Paulo e que nós não temos instrumentos legais próprios para poder coibir. Então, a perspectiva de transformar São Paulo num país e a ideia de transformar São Paulo numa nação soberana com as suas próprias leis, que possa punir os delinquentes, aqueles que roubam e dilapidam o erário público, é uma perspectiva excelente. Então, o nosso trabalho deve ser aquele de demonstrar à população paulista que a causa ela é viável e que nós devemos lutar por ela. Tá? Coisa que lá no Sul a ideia já está mais sedimentada. Disseminada. Na Catalunha, então nem se fala. Sem dúvida. Então nem se fala. Na Escócia também, que foi um plebiscito que perdeu. Sim. Perdeu a votação, mas o apoio popular é muito grande. E agora, diga-se de passagem, apenas um comentário breve, com o Brexit, que é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, se esse plebiscito da Escócia fosse realizado hoje, ele teria sagrado o vencedor. Os separatistas escoceses teriam vencido. Por quê? Porque eles são muito a favor da União Europeia. Tá certo? Então, a Escócia foi uma das zonas onde o Brexit perdeu. Foi.
Então, veja, existem essas peculiaridades. Até porque, para os escoceses, a questão da União Europeia poderia não ser vantajosa para a maioria dos eleitores ingleses, mas para os escoceses, em algumas áreas, era bastante vantajoso. Pois é, quem está acompanhando a gente aqui é o Luiz Carlos Detoni, que é lá do Sul, o Adilson Abdala, o Valdemir Strajanelli, o Fernando Luiz, Carlos Vargas, o Alan Azevedo, o Denilson Moraes, o Léo Gizzi, que é lá do Sul também, o Thiago Oliveira, o Ariel Garbim. Muita gente está acompanhando nós aqui nessa live que estamos fazendo nesse dia 3 de outubro. Nós estamos ao vivo, são 3 minutos para as 8 da noite. Acho que seria interessante, sei que vou já interrompendo, fazer as comparações que você falou antes, a gente não teve tempo de fazer, entre São Paulo e Catalunha, né? A questão... Vamos começar da parte histórica, né? São Paulo e Catalunha, né? Similaridades entre separatismo entre São Paulo e Catalunha. Historicamente falando, a Espanha foi um país que teve um processo de formação territorial bastante tumultuado. A Espanha, a região da Espanha, ao longo da história, se nós formos analisá-la desde a Idade Média, desde a Baixa Idade Média, na transição para a Idade Moderna, nós temos um processo de formação do Estado espanhol a partir de alguns reinos que existiam na Península Ibérica. Então nós tínhamos, aí quando a reconquista da Península Ibérica terminou no ano de 1492, nós tínhamos nesse período aí, final do século XV, nós tínhamos 4 reinos soberanos ali naquela região que viria a se transformar a Espanha. Nós tínhamos o reino de Navarra, que grosseiramente corresponde ao que hoje é o território do País Basco. Nós tínhamos, na verdade, o reino de Aragão, que corresponde grosseiramente também ao território da Catalunha, em parte ali onde está a Valência, regiões próximas da Catalunha. E o Pirineus. Nós tínhamos o reino de Leão e o reino de Castela. Então, o que vai acontecer? Vai se iniciar um processo a partir de um problema dinástico, de uma sucessão monárquica dentro da Península Ibérica, os casamentos entre as famílias reais desses quatro reinos. Nós vamos ter aí um processo onde a Espanha vai se formar, esses 4 reinos vão se aglutinar por força da monarquia, de modo que a Espanha, ela é uma criação da monarquia. A Espanha, a cara da Espanha é a monarquia, tanto que foi o único país europeu que no pós-guerra conseguiu voltar a ser uma monarquia, coisa que outros países não conseguiram, tanto no leste europeu, quanto o próprio caso da Itália, onde existe um movimento monarquista, a Alemanha, entre outros. E existem outras comparações que nós podemos fazer com a Catalunha. Um dado curioso, um historiador muito importante no Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, no prefácio da obra Viagem ao País dos Paulistas, do também historiador Hernani Silva Bruno, ele faz esta comparação justamente entre São Paulo e a Catalunha. Ele diz que São Paulo é a Catalunha do Brasil, é a região que mais se desenvolveu, é a região mais aberta, que tem a sociedade mais aberta, mais liberal, uma sociedade mais moderna, aqui no Brasil. Tolerante. Enquanto na Espanha, a Catalunha também é a região mais livre, mais tolerante, mais pacífica, o que às vezes, Luiz, é confundido, isso daí, alguém perguntou para nós aqui, eu não vou lembrar o nome do camarada que perguntou, mas qual é a relação, por exemplo, que tem na Catalunha entre os separatistas e a esquerda? No meu entender, esse problema da esquerda política e do separatismo é um problema que não cabe a nós. Nós somos separatistas paulistas. Nós não estamos defendendo aqui a agenda A, B ou C, ou a ideologia A, B ou C. Nós estamos defendendo o povo de São Paulo, estamos defendendo a nação paulista. E nós estamos defendendo que todos os paulistas possam ter a participação política deles ouvidas através das eleições livres, como os catalães também querem. Quem acha que a Catalunha vai se separar e virar uma ditadura, ou vai virar um país comunista, simplesmente não acompanha nada. Existem separatistas catalães de esquerda? Existem. Agora, aqui em São Paulo existe separatista paulista de esquerda? Existe. É uma minoria. É uma minoria. A maioria dos separatistas paulistas são liberais conservadores. É uma
tradição dos nossos separatismos ser um pouco mais conservador, um pouco mais liberal, enquanto lá na Catalunha, a tradição histórica, até por causa da razão do franquismo, que foi um processo fundamental para compreender todo o problema catalão, e que aqui em São Paulo nós também tivemos um processo análogo, que foi o getulismo. Getúlio Vargas, no Brasil, fez com São Paulo o mesmo que Francisco Franco fez na Espanha. Ou seja, um processo de hegemonia cultural de determinada região sobre as demais, um processo de apagamento da identidade histórica, da identidade cultural de um povo, em nome de uma identidade vaga, de uma identidade totalmente sem relação com a história, com a tradição, com a cultura daquele povo. Então vejam só, São Paulo a gente vê é a Catalunha do Brasil. A questão da simpatia de certa parte da esquerda pelo separatismo catalão vem muito da antipatia pelo Franco, né? Pelo que o franquismo fez em Espanha, pela antipatia própria à figura do Franco, pelo governo do general Franco. Isso daí se transforma numa simpatia, mais ou menos de algumas partes da esquerda, com relação ao separatismo catalão. Mas isso não quer dizer que a Catalunha, se tornar independente, ela se tornará uma nação socialista. Muito pelo contrário, o próprio partido que controla a Assembleia Catalã, o partido do Puigdemont, é um partido de centro. Tem desde elementos da centro-direita até a centro-esquerda. É um partido, digamos, social-liberal, né? É aquela coisa bem de centro. Pode ser liberal em economia e razoavelmente liberal nos costumes, sendo que o foco deles não é esse. O foco deles é a separação, é o separatismo. O partido deles, a ideologia deles é o separatismo, o partido deles é a Catalunha. Da mesma maneira que a nossa ideologia aqui tem que ser o separatismo, e o nosso partido chama-se São Paulo, né? Continuando a parte das comparações, uma coisa que a gente gosta de destacar bastante é a questão da representação política, né? É uma coisa que fica bastante clara. Os catalães ainda reclamam que eles são mal representados no parlamento espanhol, né? A Catalunha é a segunda região mais populosa da Espanha, se não me engano. A Catalunha tem, na questão do parlamento espanhol, na Câmara Baixa, não sei exatamente qual que é a diferença, mas é uma diferença que tem, mas mesmo assim a representação ainda não é equânime com relação à população. Mas no Senado espanhol, na Câmara Alta do parlamento espanhol, os catalães no momento têm 8 senadores. O estado com a menor população, se não me engano, é La Rioja, se não me engano, tem 1 senador, né? Aqui no Brasil, nós sabemos... Quantos senadores tem o estado de Roraima? Tem, pela última vez que eu contei, 3. E o estado de São Paulo, quantos senadores tem? Pela última vez que eu contei, 3 também. Isso é justo? Cadê o princípio one man, one vote? Não existe. E lá eles reclamam que são mal representados. Imagina aqui. Pois é. Tá? Outro exemplo, questão da parte econômica, né? A Catalunha representa cerca de 20% do PIB espanhol. São Paulo representa quanto por cento do PIB brasileiro? De 35% a 40%, geralmente. Isso são os dados oficiais. Detalhe importante, só um comentário breve sobre isso. Os senhores imaginem São Paulo se tornando independente, com todo o nosso parque industrial, com a nossa pujança econômica. População razoavelmente bem educada para os padrões brasileiros. Imaginem que no primeiro ano de governo nós iniciemos um processo de corte de impostos, corte de tributos progressivo a 5% por ano. Em 4 anos, 20% da carga tributária, daquilo que o governo federal cobra de São Paulo, simplesmente não existiria. São Paulo teria uma economia sozinha, que seria, em pouco tempo, uma das maiores economias do mundo, top 10 das economias do mundo, porque nós temos tecnologia, relativamente temos um bom parque tecnológico, nós temos cabeças pensantes, uma mão de obra qualificada, mercado consumidor. Mercado consumidor, para quem falava que a gente não tinha petróleo, não que isso seja relevante, né? Mas está sendo provado que agora nós temos. Né? Pois é. Falavam lá contra o Paulo São Maluf, Paulo não pode. O Paulo Petro, e está aí o resultado, descobriram o pré-sal, né? Não estou defendendo o Maluf aqui, não estou fazendo isso, mas eu estou dizendo, fazendo uma reparação histórica. Sim. Quando Maluf, independente de quem fez, se tivesse sido outro, qualquer governador tivesse feito o mesmo processo, ele estava certo. Ele quis explorar em São Paulo o petróleo.
E naquela época, o monopólio do governo federal sobre o petróleo, a Petrobras, aqueles dinossauros que estão lá mofando dentro da Petrobras, aqueles senhores impediram que São Paulo desenvolvesse o seu petróleo e faliram a nossa empresa petrolífera, que ela era a Paulipetro. Então o Brasil ele faz um boicote contra São Paulo. Nós não temos representação política, nós não temos a igual representação econômica. Por quê? Porque tiram muito mais de nós do que tiram dos outros, ou seja, inclusive dos catalães. Somos roubados. Então o senhor, a senhora, o rapaz, o moço, a menina, você que está nos assistindo agora, você tem que criar consciência da situação, meu filho. Você tem que perceber que quem está sendo prejudicado é você mesmo. Você tem que entender que é o seu povo que está sendo roubado. É o seu povo que é humilhado historicamente na frente de um inimigo chamado Brasil. E nós não podemos enxergar o Brasil como outra coisa. O Brasil não é nosso aliado. Monteiro Lobato, lá na época da Revolução de 32, já falava: São Paulo precisa ter consciência. Nós não vivemos entre amigos. Não existe solidariedade nacional no Brasil. Esse país aqui foi colado à guspe pela monarquia dos Bragança no século XIX. Então nós não temos solidariedade nacional. O Brasil é a guerra de todos contra todos, não, na verdade. E disso aí vamos discordar. De todos contra São Paulo. Existe solidariedade nacional, quando é para saltar o bolso do paulista. Aí existe. Pois é, né? Então, você que acompanhou a gente nesse Hangout, eu quero agradecer a sua presença. Nós vamos encerrando por aqui. Só mais uma, só fazendo um adendo. Vai fazer mais um adendo? Mais um adendo. O nosso colega, professor Giovanni Pagliusi, ele nos atentou ontem com relação a algo que está ocorrendo. Todos vocês provavelmente já viram o que ocorreu no Museu de Arte Moderna de São Paulo semana passada, aquela mostra onde a mãe, que depois soube era militante do PT, levou uma criança, uma menina de cerca de 7, 8 anos de idade, para apalpar o artista, né? Todos vocês já sabem, a maioria já se indignou com relação ao que houve, o absurdo que é isso, o absurdo que foi isso. Não é o foco nosso falar disso, mas como envolve um nome importante da história de São Paulo e da história do separatismo paulista, eu acho que vale o destaque. A Casa Guilherme de Almeida, que fica no bairro do Pacaembu, aqui na cidade de São Paulo, ela divulgou uma nota em solidariedade ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, defendendo a exposição feita pelo MAN. Eu gostaria que todos aqui, alguns de nós já fomos na página da Casa Guilherme de Almeida, gostaria que todos aqui, quem realmente se importa com esse tema, fosse lá comentar na Casa Guilherme de Almeida, só botar aí no Facebook, Casa Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida, para quem não sabe, foi um dos mais importantes nomes das letras paulistas, um dos mais importantes nomes da Revolução de 32, e nós acreditamos plenamente que ele não concordaria em nada de ver o seu nome misturado naquela, com perdão da palavra, putaria que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Se você quiser falar um pouquinho quem foi Guilherme de Almeida, só para esclarecer melhor. Guilherme de Almeida foi considerado príncipe dos poetas de São Paulo, foi um importante defensor e agitador público durante a Revolução de 32, foi uma figura de primeira hora durante a Revolução. Separatista, e é uma coisa que a Casa Guilherme de Almeida adora tentar apagar, essa parte da biografia dele. E Guilherme de Almeida compôs o poema do Hino dos Bandeirantes, que oficialmente é a letra do hino do Estado de São Paulo. Então, Guilherme de Almeida criou o hino da FEB, o hino da televisão, foi um grande escritor. É um escritor que não é ensinado nas nossas escolas. Eu pergunto para você se nas aulas de literatura no ensino médio, no ensino fundamental, você leu alguma poesia, algum poema de Guilherme de Almeida. Eu duvido. Você leu Manuel Bandeira, leu Carlos Drummond de Andrade, muito bem. Mas Guilherme de Almeida você não leu. Não leu porque o governo sabota a cultura paulista. Guilherme de Almeida já faleceu, mas nós estamos aqui levando o legado dele. E já que a Casa Guilherme de Almeida não defende a figura de Guilherme de Almeida, o MSPI defende a figura do Guilherme de Almeida. Tá certo, Luiz? Certíssimo. Muito obrigado. Foi um prazer inenarrável. Meus amigos, até a próxima. Viva São Paulo, Viva São Paulo. E viva a Catalunha livre!